dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Robson e o objetivo dessa aula é de apresentar o plano de ensino da disciplina de Segmentos Sociais, Participação e Controle Social do semestre 2020.2, né? Na modalidade de ensino remoto, e conversar um pouquinho com vocês sobre a mecânica e a didática desse ensino remoto e também conversar sobre a atividade final da disciplina. Então, sucintamente, esse vídeo ele vai ter 3 momentos, certo? Mas não necessariamente 3 momentos separados, né? Pelo contrário, talvez um tema atravesse o outro, enfim. Então eu vou pedir licença para vocês para ser um pouco vago às vezes, não tão objetivo, que é mais para que a gente possa começar aí um bom diálogo, certo? Mas antes da gente começar esse vídeo de apresentação do plano de ensino, é bom trazer alguns pontos do ensino remoto, certo? A gente tem que entender que alguns alunos já fizeram disciplina no período remoto e alguns estão fazendo pela primeira vez. Então é sempre importante reforçar alguns pontos, né? Primeiro, encontro síncrono e encontro assíncrono. O encontro síncrono, toda vez que o professor se refere a ele, é o encontro que é feito ao vivo, onde todos os discentes e o professor conectam no mesmo horário, na mesma plataforma, e a apresentação, ao trabalho do conteúdo. E o encontro assíncrono é aquele que é feito no interior da disciplina, mas que não demanda o encontro de todos no mesmo horário e no mesmo lugar. Ele pode ser feito em qualquer momento, no momento mais oportuno para o aluno. Todos os encontros síncronos, eles devem necessariamente ocorrer no horário da aula, né? Então, nossa aula ela é às quintas-feiras, das 7 às 9 da noite. Digo 7h30 às 9h30. Digo isso porque a gente não pode ultrapassar aí 2 horas de aula síncrona, né? Então, nossos encontros síncronos seriam sempre nesse horário, nesse dia, mas o encontro assíncrono ele pode ocorrer quando vocês quiserem, a atividade assíncrona, porque vocês vão acessar o material quando for oportuno para vocês. Normalmente, o professor disponibiliza o material do encontro assíncrono no dia, ou seja, na quinta-feira, mas não necessariamente naquele horário. Então fica livre para vocês se organizarem. Dito isso, trazer essa diferenciação do encontro assíncrono e do encontro síncrono, a gente pode entrar então no plano de ensino, porque depois de conversar sobre o plano de ensino, eu entro na apresentação da plataforma e dos locais que nós estaremos utilizando para essa disciplina, e depois eu apresento a atividade final, ok? Eu vou então aqui dividir a minha tela para apresentar para vocês o plano de ensino. O plano de ensino que, inclusive, fechou, sumiu. Estava aqui até agora há pouco. Vai abrir aqui agora. Esse vídeo vai ser editado, tá? Não se preocupem, mas vai ser um vídeo extenso porque é o tempo da aula. Imagino que eu estou aparecendo. Deixa eu ver se eu estou tampando a imagem. Eu devo estar tampando a imagem. Mas enfim, né? Vamos lá, porque é bom vocês me verem enquanto eu explico para haver uma conexão humana nesse processo remoto. Pois bem, a disciplina Segmentos Sociais, Participação e Controle Social. Aqui está o professor Robson de Oliveira, esse que vos fala. E-mail robson.d.oliveira@ufpr.br. Eu também tenho um outro e-mail, hobbit@gmail.com. Sim, eu assisti a Senhor dos Anéis e sim, eu nasci em 1986. O Hobbit, no caso, é com R e não com H, porque eu não sou tão nerd assim. E telefone, meu número está aqui. Vocês podem escrever para mim, desde que respeitem o horário de trabalho, mas a gente vai ter um grupo de WhatsApp. E é necessário. Natureza obrigatória. Carga horária semanal, 4 horas, divididas entre atividades assíncronas e síncronas, conforme cronograma. E as vagas até 35 discentes. A ementa, essa não muda, é a mesma, do PPC. Abordagens e perspectivas teóricas acerca dos diferentes segmentos sociais, as expressões da questão social e as políticas afirmativas de proteção social voltadas aos diferentes segmentos sociais, relação sociedade civil e Estado, processos de organização sociopolítica e mecanismos de controle social, movimentos sociais e conselhos de direito. Pois bem, a Resolução 22/21 CEP
e 23/21 CEP, ela dá certa flexibilidade para que o professor possa alterar alguns elementos da disciplina. Ele não pode, obviamente, alterar a ementa ou a carga horária, ela permanece a mesma, mas ele pode trazer outros materiais. E trazendo outros materiais, a gente acaba fomentando o debate de outra maneira também. Então, nós vamos sim discutir essas questões que estão aqui acima, mas elas não serão centrais, elas serão transversais, elas vão aparecer no interior da disciplina, dos debates, mas em síntese, qual que é o objetivo aqui dessa proposta de disciplina? A gente vai então discutir, deixa eu subir um pouquinho, por causa de eu não tampar vocês, segmentos sociais e lutas identitárias, o protagonismo feminista nas lutas sociais, o racismo estrutural e a sociedade brasileira, os povos originários e a concepção acerca desses no serviço social, diversidade sexual e sua interface com as políticas públicas e sociais, concepções de participação social, democracia versus autoritarismo, controle social e neoliberalismo. Programa. Primeiro, segmentos sociais e as lutas identitárias, perspectiva de classe. Segundo, as lutas feministas dos povos originários, antirracistas e diversidade sexual. Terceiro, a participação social em regimes democráticos, o exemplo da Constituição de 1988. E 4, controle social e os efeitos do neoliberalismo em sua consecução. Esses temas eles vão aparecer em todas as discussões, né? Eles são incontornáveis. A opção aqui é por apresentar esses elementos ou esses aspectos do que nós podemos chamar aí de segmentos sociais por via das lutas, certo? Então a gente não vai apresentar aqui por via das teorias dos movimentos sociais, por exemplo, até porque não é o objetivo da disciplina. A gente elenca alguns segmentos sociais e aqui nós estamos marcadamente selecionando as lutas feministas, com ênfase aí no movimento feminista negro. A gente vai dar atenção também para as lutas dos povos originários. A gente também vai discutir aqui diversidade sexual, né, e identidade de gênero. A gente vai discutir também a teoria acerca das lutas identitárias, porque existem teorias que vão contrapor o que nós chamamos de lutas identitárias com uma suposta fragmentação da classe trabalhadora no encaminhamento dessas lutas, e a gente vai desfazendo esses nós. E aí, de maneira transversal, vai aparecendo a questão da participação, do controle social, a questão mesmo da forma como o regime democrático ele é essencial para que essas lutas tenham e consigam usufruir de legitimidade. Então, em síntese, essa é uma disciplina que vai discutir o que nós vivemos hoje. A gente não vai discutir a pandemia, infelizmente. Adoro discutir a pandemia, acho que a gente tem que discutir a pandemia, acho que a gente discute pouco a pandemia, mas a gente vai falar sobre essas lutas. E aí, falando dessas lutas, acaba aparecendo também as necessárias análises sobre o tempo presente. Objetivo geral: fomentar no estudante a compreensão sobre temáticas pertinentes aos segmentos sociais, por meio do debate sobre as lutas identitárias, participação e controle social. E os objetivos específicos: compor uma cartografia sobre as lutas identitárias por meio das classes sociais. O que é uma cartografia? A cartografia é o instrumento que a gente constrói quando pensa num mapa ou num terreno, que nos permite entender como que esse lugar está organizado. Então a cartografia ela é uma análise do presente, nesse solo e nesse terreno onde a gente precisa caminhar. Cartografia sobre as lutas identitárias por meio das classes sociais. Então a gente vai falar dessas lutas identitárias, mas sempre tendo como eixo central as classes sociais. Então a gente não vai partir aqui de uma análise chapa branca, liberal, sobre esses segmentos. A gente vai vincular eles à classe social a qual nós estamos aqui discutindo. E não é uma classe, né? São duas. A classe burguesa e a classe trabalhadora. A gente não escapa disso. Analisar segmentos específicos e sua organização na sociedade. Então a gente elencou alguns segmentos específicos, né? No caso, a gente vai discutir aí o movimento feminista, com ênfase no movimento negro feminista. A gente vai discutir o racismo estrutural, o impacto disso na população negra e as lutas da população negra, os povos originários e também as lutas no âmbito da diversidade sexual. E, por fim, problematizar as compreensões acerca dos segmentos sociais, participação e controle social. Isso vai ficar muito mais sob a responsabilidade de vocês. É vocês que vão trazer esses elementos, porque eu acho que vocês têm apreensões e têm entendimentos sobre esse tema. A ideia aqui é a gente aprofundar, tá bom?
E aí a gente então entra num item que é muito importante, já que estamos aqui falando sobre ensino remoto, que são as mídias e recursos tecnológicos, que entram aí também os procedimentos didáticos. O sistema de comunicação remota a ser utilizado para a interação entre docente e discente será o Microsoft Teams. Essa plataforma oferta recursos semelhantes a uma sala de aula presencial e por isso possibilitará a apresentação dos conteúdos via atividades síncronas e assíncronas, disponibilização de links no YouTube com vídeos produzidos pelo professor sobre a temática. Atividades assíncronas contarão com a exposição por parte do professor do conteúdo dos textos disponibilizados para leitura. Vamos dar uma pausa aqui então para eu explicar cada um desses três primeiros. A apresentação dos conteúdos via atividades síncronas e assíncronas. Lá no Microsoft Teams, a gente vai ter espaços onde nós vamos nos encontrar. Então as aulas, os encontros síncronos, eles ocorrem lá. E também vai haver o material disponibilizado. Então os textos, os PDFs, o plano de ensino, o template do trabalho final, vai estar tudo lá. Disponibilização de links no YouTube com vídeos produzidos pelo professor sobre a temática. Isso vai ser disponibilizado via Teams, mas também por via do grupo de WhatsApp que a gente vai ter. O WhatsApp ele funciona melhor para isso. Eu mando o link e vocês entram por lá, tá bom? Pelo menos é assim que eu percebo desde que eu comecei no ensino remoto. As atividades assíncronas contarão com a exposição por parte do professor do conteúdo dos textos disponibilizados para a leitura. Então vamos pegar aqui um exemplo. A gente vai discutir racismo estrutural. É o próximo texto. Então a gente vai ter um vídeo meu, gravado por mim, editado por mim, com este que vos fala, apresentando o texto do Silvio de Almeida sobre racismo estrutural. Esse vídeo, ele é a aula do dia, que seria uma quinta-feira. E aí vocês assistem o vídeo e vocês fazem uma atividade que conta como presença. Então vocês podem acessar esse material quando vocês quiserem. Logo, se trata de uma atividade assíncrona. Assistiu o vídeo, fez a atividade, na semana seguinte a gente tem um encontro síncrono. A gente vai se encontrar para debater esse texto. Então vejam, a gente vai alternar a apresentação do texto pelo professor na aula assíncrona, depois o encontro síncrono, ao vivo, para o debate. Tá? E aí esse conta presença, quem não aparece nesse tem que fazer uma atividade extra, tá bom? Vamos agora para os demais. Os encontros síncronos, que serão gravados na plataforma Teams e disponibilizados para os que não puderem acompanhar ao vivo, servirão para o fomento ao debate, esclarecimentos de dúvida e aprofundamento dos temas. Então, quando a gente tem um encontro síncrono, vamos supor que somos em 15, né? 15 estudantes, mas 5 não conseguiram logar. Eu gravo a aula no Microsoft Teams, tem esse recurso, e disponibilizo o vídeo como vídeo no YouTube privado, onde só quem tem o link consegue entrar. Por que eu faço isso? Porque o YouTube ele não consome tantos dados móveis quanto o Microsoft Teams, e, ao mesmo tempo, vocês conseguem acessar o debate da aula e fazer uma atividade a partir disso. Então, vocês não conseguiram estar ao vivo, mas conseguem acompanhar a atividade e ver como é que o debate ocorreu, tá bom? As atividades avaliativas ocorrerão por meio do Microsoft Teams, que computarão a presença do estudante. Então, a presença é um elemento central também para a avaliação, mas a gente vai ter uma avaliação final também. Dentre outros canais de comunicação, ressalta-se o uso de correio eletrônico e grupo de WhatsApp. E aí deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Por que o grupo de WhatsApp? O Microsoft Teams é uma ótima ferramenta e eu consigo entrar em contato também com vocês muito rápido por e-mail. Mas eu consigo encaminhar avisos, tirar dúvidas mais rápido pelo WhatsApp. Então a gente vai ter um grupo no WhatsApp que pode ser deletado quando a disciplina for concluída. Meu gato está arranhando a porta. E a ideia é que a gente tenha um contato mais ágil quando for necessário. Então, por exemplo, eu abro a sala virtual para o nosso encontro e já mando o link por lá. E aí quem tiver com o WhatsApp, com o WhatsApp no computador e tem o Microsoft Teams ou tem o Teams no celular, já consegue entrar direto para a sala. Mesma coisa os vídeos, os textos. Então eu tenho todos os textos em PDF na plataforma Teams, mas eu também disponibilizo os textos em PDF pelo WhatsApp. Então vocês têm diferentes formas de acessar o material e conteúdo. O WhatsApp ele é bom porque ele é mais ágil.
O Microsoft Teams é bom porque ele é mais estável, ele está lá, ele não muda, ele não some. E o YouTube, ele é bom porque vocês consomem menos dados móveis e conseguem acessar as gravações e as aulas com mais facilidade do que se vocês tivessem que fazer isso via Microsoft Teams, tá bom? Então, cada uma dessas plataformas principais que vão ser utilizadas, Microsoft Teams, WhatsApp, YouTube, tem vantagens distintas e são utilizados em momentos distintos. E quem orienta e organiza tudo isso sou eu através do WhatsApp. Então o WhatsApp ele é o aplicativo, o meio que organiza todos os outros, que me permite entrar em contato com vocês de maneira mais ágil, tá bom? Por isso que tem um grupo no WhatsApp, por isso que eu estou justificando, já que as pessoas muitas vezes não suportam mais ser incluídas em grupos de WhatsApp. Estou falando por mim? Sim, mas também sabemos que alguns estudantes, quando olham um novo grupo de WhatsApp, pensam, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Tá bom, continuando. Formas de avaliação. Considerando a modalidade remota, a disciplina será dividida entre encontros síncronos e assíncronos, que demandará o acompanhamento das atividades ministradas para sua elaboração. Os discentes que estiverem presentes nos encontros síncronos não precisarão realizar atividade para computar presença. Os discentes que não comparecerem nos encontros síncronos precisarão entregar atividades previamente acordadas com o professor. Nos encontros assíncronos, junto aos vídeos divulgados, será encaminhada a atividade a ser realizada pelo discente. Será realizada também uma atividade de recuperação para os que não atingirem a nota mínima para aprovação. A disciplina terá como produto final, e aí essa é a atividade final de avaliação, um artigo que deverá ser desenvolvido ao longo do semestre, com a orientação do professor da disciplina, sobre tema da escolha do discente, desde que seja atinente à disciplina. Para isso, será apresentado pelo professor um template de artigo para orientarem os discentes nas atividades. Nossa, ficou estranho esse plural aqui. Tá, gente, eu não tive muito tempo de rever, tá? Então me perdoe qualquer erro de português. Deixa eu abrir ali, que senão meu gato vai derrubar a porta. Ixi, ele tá tão nervoso que ele já deu a volta. Ô, desgraça. Vem, entra rápido. Porque eu tô gravando. Aí ele fica atacado. Porque ele ouve a voz e ele quer vir. Tu não pula no meu colo que eu tô gravando a aula. Então tá. Já explicamos a estrutura. Essa é a Kika. Vocês verão ela muitas vezes ao longo do semestre. Então, já expliquei aqui a forma, né? Enfim, agora vamos então discutir um pouquinho os textos que nós teremos, certo? Eu vou apresentar por cima os textos que nós vamos utilizar. Todos eles estarão em PDF disponível para vocês, tá bom? O que acontece? Desde que eu comecei a disciplina, segmentos sociais, eu dei outras disciplinas também, enfim. Mas assim, eu tenho focado em alguns textos, né? E como é a terceira vez que eu estou dando a disciplina de segmentos sociais, alguns textos eu mantive e outros eu fui tirando, incluindo outros, né? Enfim, e eu costumo fazer isso. Eu não gosto de ficar trabalhando no mesmo texto muito tempo, senão parece que eu não estudo. E eu tenho que estudar, né? E aí o que acontece? Então, quais são os textos que a gente vai ter? A gente vai começar com esse texto aqui. Hazad Haider, Armadilha da Identidade. A gente vai ler 3 capítulos desse livro, tá? Que vão estar explicados ali no plano de ensino. O que é interessante desse texto? Esse é um autor que vai discutir como se compõe, ou de que maneira que a partir de um certo momento as lutas sociais, no âmbito dos movimentos sociais, passou a ter uma característica ou em torno de debate mais em torno da identidade do que em torno da classe social. E aí esse é um texto muito provocativo e interessante para a gente pegar essa referência quando a gente pensa uma profissão como serviço social, né? Que tem no âmbito, né, do posicionamento de classe a classe trabalhadora como referência principal, mas que nesse momento se vê diante do que a gente pode chamar aí de um nó conceitual, teórico e político. Afinal, as lutas sociais hoje, embora permeadas ou organizadas pela classe social, a gente sabe que elas são encharcadas pelo que nós podemos chamar aí de identidades, né, ou lutas identitárias. Então a gente parte desse texto aqui, certo? E depois a gente entra num texto clássico dessa grande autora, Lélia Gonzalez,
certo? São 2 capítulos desse livro aqui. Lélia Gonzalez é uma intelectual importantíssima do movimento feminista negro da América Latina, é uma referência inclusive para Angela Davis, e a gente vai ler 2 capítulos desse texto dela. Para ser mais específico, a gente vai ler o Cultura, Etnicidade e Trabalho, Efeitos Linguísticos e Políticos da Exploração da Mulher, e a gente vai ler o capítulo A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem político-econômica. Então a gente vai já, depois do Assad, entrar com a Lélia Gonzalez para discutir o movimento feminista negro na América Latina. E depois a gente vai entrar nesse texto aqui, Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. A gente vai ler também 2 capítulos, se eu não me engano, para a gente entrar no debate sobre o racismo, certo? A gente vai então pegar a Lélia Gonzalez depois aliás, a gente vai primeiro com a Lélia Gonzalez, depois a gente vai com o Silvio de Almeida para a gente entender e discutir um pouquinho, afinal, no que consiste o racismo estrutural e de que forma ele impacta, então, as lutas sociais, mas também os movimentos sociais, principalmente o movimento negro. Depois a gente vai ler o texto do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, para trazer um pouco sobre o debate dos povos originários e, afinal, de que maneira eles comparecem no interior dessa profissão. E aí vocês vão ver que nós temos vários problemas para conseguirmos lidar com as lutas específicas dessa população aqui. Mas a gente vai fazer daí uma apresentação. O Ailton Krenak, ele é um intelectual, né? E ele fala nesse texto, aliás, sobre a realidade dos povos originários, e aí a gente vai tendo algumas pistas de como eles se constituem enquanto potência, né, enquanto luta, e ao mesmo tempo a gente vai questionar a maneira como o serviço social historicamente tem pensado essa população. E por fim a gente vai ler 2 capítulos desse texto aqui do serviço social, Feminismo, Diversidade Sexual e Serviço Social. Para ser mais específico, o capítulo 1, Fundamentos Teórico-Políticos da Diversidade Humana, do Heteropatriarcado e do Racismo, e o capítulo 3, Feminismo e Diversidade Sexual, o encontro com o projeto ético-político do serviço social. Esse texto aqui encerra a nossa disciplina. E aí, entre esses textos, a gente sempre vai ter o vídeo de apresentação do conteúdo que vocês assistem, vocês depois de assistir fazem a atividade, e depois a gente tem na semana seguinte um encontro síncrono, onde a gente vai debater o texto, né, coletivamente. Isso é muito importante para que vocês fixem o material, tá bom? Vamos voltar aqui então para o plano de ensino. Então aqui nós temos os 5 textos, né, que eu apresentei para vocês. Desses, o único que vocês vão ter que ler inteiro é o Para, Raimunda. Sai da câmera. O único que vocês vão ter que ler inteiro é do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Os outros textos estão assinalados, assim, a quantidade, o que vocês têm que ler de capítulo. Tá? Então vamos para o cronograma. Atividade 6/5, que é hoje. Atividade assíncrona. Ambientação na plataforma Teams, divulgação aos alunos de tutoriais e orientações diversas sobre o acesso e atividades remotas. Apresentação em vídeo do plano de ensino e panorama geral sobre a disciplina. A presença dos discentes será computado por meio da apresentação desses no vídeo de ambientação. Então, já primeira atividade, né? Vocês vão assistir esse vídeo até o final e vão ter que fazer uma apresentação. Atividade assíncrona, dia 13/5. Disponibilização de vídeo com a exposição do professor acerca do tema lutas identitárias, tendo como base o texto Armadilha da Identidade. Então, no dia 13, que é na semana seguinte, eu vou postar o vídeo do Assad Haider, tá? E aí eu vou colocar o vídeo lá, vocês vão ter que fazer uma atividade referente ao vídeo, e aí na semana seguinte, dia 20, a gente tem um encontro síncrono. Então vejam que vai ser sempre essa dinâmica. Posto o vídeo, vocês assistem, fazem uma atividade, na semana seguinte a gente se encontra para o debate. E assim vai. Aí dia 13 a gente tem feriado, depois a gente tem um texto da Lélia Gonzalez, debate sobre o texto da Lélia Gonzalez, depois a gente tem o texto do racismo estrutural, depois debate sobre o texto do racismo estrutural, depois feminismo, diversidade sexual da Mirla Cisne e da Silvana Mara Moraes, debate sobre ele, e por fim a gente encerra a disciplina com o Ailton Krenak, eu só inverti, tá? Eu achei que o Ailton Krenak vinha em quarto, mas ele vem por último. Aí no dia 29/7, atividade final da disciplina. No dia 5/8, atividade síncrona para preparar os discentes que não obtiveram conceito nas atividades e presença suficiente para serem aprovados.
E por fim, a atividade final da disciplina para quem não obteve conceito para aprovação. Então a gente tem uma atividade final no dia 29, nós temos no dia 5/8 atividade síncrona para quem não conseguiu atingir o mínimo para passar, normal, recuperação, a gente vai se encontrar. E por fim, dia 12/8 é o dia, a data limite para a entrega do material e divulgação das notas finais. Aqui nós temos a bibliografia complementar. Então tá, esse é o nosso plano de ensino, ele vai estar disponibilizado para vocês e eu já vou mostrar aonde. Ó, então agora a gente vai ver a plataforma onde os encontros irão ocorrer. Essa aqui é a plataforma do Teams e é assim que ela aparece para mim. Ó. Essas aqui são todas as equipes em que eu estou inserido. Estão vendo? Bastante coisa, né? E aqui está a turma. Segmentos sociais, participação e controle social. Aqui nós temos então os dados da turma. Vamos aqui gerenciar a equipe. Ó. Eu tenho o nome de todos vocês aqui, os e-mails da UFPR. Eu só não tinha o da Thaís de Oliveira Armstrong Félix, mas já me passaram o contato dela, eu vi no WhatsApp, e aí eu só vou, assim que eu terminar de gravar e editar esse vídeo, adicionar a Thaís, tá bom? Então vocês estão todos aqui já, ok? E aí o que acontece? Aqui nós temos, no geral, os arquivos, essa aba aqui. Vocês clicam aqui nela e vai abrir o seguinte, material de aula. Material de aula tem o quê? Por enquanto tem o plano de ensino em PDF, que é esse que eu estava mostrando para vocês até agora, e a bibliografia. Gente, a bibliografia é um tesouro, porque assim, eu fiz a digitalização, não que isso seja um trabalho, né, muito oneroso, terrível, não, é tranquilo, né, digitalizo e tal, mas é porque é um material bacana de ler, né, e é material recente, de discussões que estão acontecendo agora, não é coisa que a gente lê e percebe que já está, de certa maneira, defasado. Eu acho que o material que a gente tem aqui, mais antigo, é justamente o da Lélia Gonzalez, e ele é extraordinário, assim, ele não envelheceu nem um pouco. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes eu fico preocupado porque a ementa de uma disciplina, ela não permite que o professor altere os textos, e às vezes a gente se depara com os textos que já estão muito defasados. Né? Então, nesse caso aqui, esses textos estão em muita consonância com o que está sendo debatido na sociedade, mas não só na sociedade, como no interior da nossa categoria profissional, tá bom? Deixa só eu pausar um pouquinho aqui. Pronto, tomei uma água. Então, enfim, aqui nós temos os textos, né? E aí como é que vocês fazem? Vocês clicam aqui. Pá, armadilha da identidade. Primeiro texto que vocês vão ler. São 3 capítulos, se eu não me engano. Tá aqui, ele está dividido em dois arquivos, né? E o texto está aqui. Mas aqui fica meio ruim para ler. Então, como é que vocês fazem para baixar? Como é que vocês fazem? Vocês vêm aqui e vão... Ó, tem 3 pontinhos aqui. Vocês vão em baixar. Ó, vai aparecer aqui, download, armadilha da identidade. Tá fazendo download. Fez o download. Vem aqui em arquivos, clica em arquivos e vem em downloads, né? Aqui nessa abinha lateral. Vai estar aqui, armadilha da identidade. E aí vocês conseguem clicar, dar o OK, ele vai abrir como PDF, estão vendo? E aí fica melhor para ler. Vocês podem dar uma girada, ó, girou, e aí vocês salvam no PC de vocês. Aqui, ó. Salvar. Aí vamos lá. Vou salvar na minha área de trabalho. Aqui está uma bagunça, mas enfim, né? Salvei. Então, sucintamente, é assim que vocês acessam os textos pelo Teams, tá? Ó, tá aqui no material da aula em bibliografia. Vocês podem fazer isso ao longo da disciplina toda vez que a gente tem um texto novo. O que eu recomendo para vocês? Além do Teams, vocês também podem baixar o material ou o conteúdo pelo WhatsApp, tá? Eu só não encaminho por e-mail porque o PDF é muito pesado. E aí demora muito, ou não vai. Então, vocês têm essa opção, tá bom? Além disso, nos arquivos, o que a gente tem? A gente tem também o plano de ensino, tá? Que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que eu apresentei para vocês. E nós também temos o template da disciplina.
E aí o template eu vou abrir na pasta da disciplina. Ele está aqui, vocês podem acessar quando quiserem, mas eu prefiro acessar pela pasta da disciplina que eu tenho no meu PC, porque daí ele fica maior. E aí eu não preciso ficar baixando também. Ó. O template ele está propositalmente em Word, para que vocês possam fazer as alterações direto. Então vejam só. O que é um template? O template nada mais é do que um documento que serve como modelo. Então, a atividade final da disciplina vai ser um artigo. E aí vocês já têm o formato do artigo aqui. E a gente vai discutir isso um pouquinho. E aí já entramos no terceiro tópico desse vídeo. Quando eu ministrei a disciplina de tópicos especiais em políticas públicas, no período especial anteriormente, a disciplina ela tinha um período muito curto. E esse período muito curto ele se dava não apenas por ser uma disciplina de 2 créditos, mas porque uma parte dela caiu em cima das minhas férias. E, embora eu tenha tentado começar a disciplina antes do recesso, os alunos haviam sido comunicados que ela só começaria depois do recesso. Então, a gente tinha esse desencontro. Vou forçar os alunos a estarem numa aula quando eles não querem? Jamais. Não tem nenhum interesse em forçar ninguém a fazer nada. Então, o que eu tive que fazer? Pensando a atividade, eu pensei, bom, vou propor um artigo para encerrar a disciplina. E eu achei que ficou muito boa a proposta do artigo, porque eu li textos muito bons. E aí eu pensei assim, bom, então vamos fazer então um artigo para essa disciplina, mas ao invés de trazer a atividade do artigo nas 3 últimas semanas, a gente vai trabalhar desde o início essa perspectiva. E aí como que a gente trabalha desde o início a perspectiva de um trabalho final no formato de um artigo? A gente faz isso apresentando a estrutura do artigo desde o começo da disciplina para que não fique dúvidas sobre como que se organiza, como que se elabora um artigo, tá bom? Então vamos ver aqui o template. A gente tem aqui a capa, né, o cabeçalho. Aqui a gente tem o título do artigo, a identificação do discente, então vocês vão colocar o título, vão colocar a identificação. Aqui é uma apresentaçãozinha padrão também, artigo apresentado como requisito para aprovação no módulo de segmentos sociais, participação e controle social, ministrado, o módulo, então é ministrado, pelo professor Robson de Oliveira no período remoto do semestre de 2020.2, ofertado entre maio e agosto de 2021.1. Não é semestre de 2021 só. Tá. Matinhos, agosto de 2021. Agosto porque é quando vocês vão entregar o artigo, não é quando vocês vão começar a escrever, tá bom? Introdução. Aí eu coloco aqui. Isso aqui foi eu que elaborei, tá? Pensando em vocês. Então, ó, joinha. Na introdução do artigo são apresentadas as ideias centrais do texto, a proposta a ser desenvolvida e quais questões movem o pesquisador, no caso vocês. Normalmente tem de 3 a 5 parágrafos e, como sugestão, pode ser organizado da seguinte forma. Deixa eu já corrigir aqui. Primeiro e segundo parágrafo, apresentação do tema. Terceiro parágrafo, questões norteadoras que conduzem o autor do artigo. Quarto e quinto parágrafo, metodologia da pesquisa, quais textos e demais fontes serão consultadas na obra. Na obra, no caso aqui a obra é o artigo. No artigo. Bem como a apresentação da estrutura do próprio artigo. Exemplo de uma introdução abaixo. Então eu vou dar agora um exemplo. Ó. No texto do template, tudo que está com espaçamento 1,5 é uma interpretação do texto. E tudo que está com espaçamento simples sou eu explicando o que é. A pandemia da Covid-19 evidenciou as desigualdades sociais já existentes em nosso país e trouxe à cena política expressões da questão social que ainda precisam ser melhor enfrentadas para a superação de vulnerabilidades, tais como vários pontinhos. É só para apresentar. Aqui é apresentado o tema Covid-19 e as expressões da questão social. Essa apresentação pode se prolongar para um segundo parágrafo. O importante é situar o leitor no tema que será abordado de maneira concisa e coerente. Então não dá para discorrer sobre uma coisa na introdução, aí no desenvolvimento fazer outra e nas considerações nada a ver. Você tem que ser conciso porque o artigo ele tem pouco tempo de desenvolvimento também. Dessa maneira, em virtude desse grau de desigualdade e das dificuldades da classe trabalhadora em cumprir o distanciamento, para evitar a contaminação, esse artigo tentará evidenciar a relação entre a falta de estrutura e ações por parte do Estado, saneamento básico, transporte público, programas de transferência de renda e as taxas de óbito e contaminação entre segmentos específicos da classe trabalhadora, no caso, prestadores de serviços em equipes terceirizadas. Então, olha, após a apresentação do tema, certo? Se parte para as questões, ou a questão que orienta o autor do trabalho, e aí esse é o exemplo.
de questão que organiza e orienta o autor do trabalho. As questões ou questão norteadora não precisa ser apresentada no formato de pergunta, podendo comparecer como um objetivo ou até mesmo hipótese. Hipótese é aquilo que a gente precisa confirmar ou refutar, e isso é feito por via da pesquisa. O importante é vincular o tema do artigo com a questão que suscita, o desenvolvimento da investigação por parte do discente. Após isso, se apresenta a estrutura do artigo, a metodologia utilizada e quais fontes principais serão utilizadas. Por exemplo, para responder essa questão, o presente artigo está dividido em introdução, desenvolvimento e considerações finais. Na introdução, apresentamos o tema. Ao longo do desenvolvimento, apresentamos os principais dados colhidos. Para isso, utilizaremos da pesquisa bibliográfica e documental, tendo como materiais principais os boletins da Covid-19 produzido pelo Conectas Direitos Humanos e os boletins do PET Saúde Litoral, sobre o avançar da pandemia no litoral do Paraná. Por fim, as considerações finais, onde apresentamos as conclusões possíveis nesse breve estudo realizado e sugestões para o aprofundamento do tema por parte do leitor. Nesse breve parágrafo foi apresentada a estrutura do artigo, a metodologia utilizada, quais materiais serviram como base e as considerações finais alcançadas. A apresentação não precisa ser sequencial, mas o importante é assegurar que todos esses elementos compareçam na introdução. Então tá aqui, ó. Tudo que eu tinha prometido eu coloquei aqui, coloquei aqui, coloquei aqui. Então isso é uma introdução. Apresentar uma ideia, expor questões que orientam e explicar qual é a metodologia, qual a estrutura do artigo e quais considerações se conseguiu chegar, bem como os dados e as fontes acessadas para o estudo. Essa é uma introdução, tá? Para que não haja dúvidas sobre como compor ou organizar uma introdução. Aí depois nós temos o desenvolvimento. O desenvolvimento pode estar dividido em subitens, conforme a organização proposta pelo discente. O importante é ser bem organizada, clara e coerente com os elementos apresentados na introdução. As citações deverão seguir as orientações da ABNT, citação indireta, quando utiliza a ideia do autor, mas não o cita literalmente. O sobrenome do autor aparece então entre parênteses com o ano da publicação. Aqui, gente, eu dou exemplos do que é citação direta, citação indireta e de como você referencia. Estou colocando isso para que não haja nenhum tipo de dúvida ou dificuldade na elaboração desse trabalho, tá? Então aqui eu vou colocar uma citação da Gonzalez como citação indireta, dessa forma aqui, ou dessa forma aqui. Ambas são citações indiretas, porque não utilizam literalmente as palavras do autor. Você leu a ideia do autor, você entendeu a ideia do autor e você quer expor a ideia do autor, mas utilizando das suas palavras. Então é diferente. Já a citação direta, ela vai apresentar palavra por palavra o que o autor escreveu. E aí, se ela tem até 3 linhas, ela fica no interior do texto, do parágrafo. Até 3 linhas. Se ela tem mais que 3 linhas, ela é apresentada no interior do texto com espaçamento simples, fonte 10 e recuado 4 centímetros da margem, como está aqui. Ok? Considerações finais. Apresentar as conclusões a qual o discente chegou em sua pesquisa e, se possível, apresentar novas questões, sugerindo um necessário aprofundamento no tema. O artigo deverá ser digitado em Times New Roman, que é a fonte, por exemplo aqui, Times New Roman, fonte 12, ou seja, tamanho 12. Aliás, a fonte é Times New Roman, né? O tamanho que é 12. Tamanho 12. Espaçamento entre linhas de 1,5, com no mínimo 9 laudas, ou seja, 9 folhas, sendo que um é a capa, que está lá no início, e o outro é as referências bibliográficas. Então, não são necessariamente 9 páginas escritas, né, por vocês. E no máximo 12, contando as referências e a capa da apresentação. E aqui as referências bibliográficas. Aqui eu coloquei exemplos de referências bibliográficas que inclusive estão no plano de ensino da disciplina. E aqui a gente tem um site que faz automaticamente a citação para vocês. E eu vou mostrar isso. Quer ver? Eu vou copiar aqui, eu vou abrir meu navegador e a gente vai fazer uma referência bibliográfica, ok? Tem gente me escrevendo no WhatsApp, alunos, mas eu não posso responder agora porque estamos gravando o vídeo. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero fazer então uma citação de um livro. Eu vou pegar qualquer livro da minha estante e a gente vai fazer a citação dele, tá bom? No sistema. E eu vou pegar a de Jamila Ribeiro.
tem a ver com o nosso debate. Ó. Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Então, o que eles vão pedir aqui pra gente? Para fazer a referência. Título. Pequeno Manual Antirracista. Tipo do autor, pessoa física. Quando o livro ou o artigo ele é produzido por uma organização ou por um coletivo, aí você muda aqui. Mas no caso é uma pessoa física, Djamila Ribeiro. Então, pessoa física. Subtítulo. Tem subtítulo? Não tem subtítulo. Editora. Companhia das Letras. Autor. Aí a gente bota aqui. Djamila Ribeiro. Número da edição. Como é que a gente descobre? Todo livro, gente, tem a ficha catalográfica, que é isso aqui, tá? Passa, Raimunda, passa. Ficha catalográfica. E aqui tem as informações. Quando um professor manda um capítulo de livro para vocês, é recomendado que ele sempre mande a ficha catalográfica. Se ele não mandar, dá um puxão de orelha, tá bom? Por mim, por favor. Primeira edição. Tá aqui na ficha catalográfica. Ano 2019. Série não tem, online não. Aí, gerar referência. Opa, cidade é obrigatório. Esqueci da cidade. Cidade São Paulo. Sempre aqui tem nas referências a cidade. São Paulo. São Paulo. Agora vamos ver se vai dar para gerar. Ó. Pronto, gerou a referência. Então eu pego isso aqui, copio e levo para o meu artigo. Vejam, não é difícil gerar referência bibliográfica. Você tem sistemas que fazem isso online, mas você também pode fazer. Eu sei fazer a referência porque já gravei a ordem. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir nesse site para gerar as referências. Aqui ele sempre vai mostrar. Vocês querem monografia? Monografia no caso livro, por exemplo. Ou vocês querem um artigo? Aí artigo. Então, vocês querem um documento, uma legislação. Então, aqui vai estar explicado cada um desses itens. Então, para fazer as referências, vocês vão aqui. Isso aqui serve para o artigo dessa disciplina, mas serve para qualquer coisa que vocês produzam aqui. Sempre. Tá bom? Aí, então, agora, deixa eu sair dessa tela aqui e conversar um pouquinho com vocês. Tá, então o que a gente fez, né? A gente apresentou o plano de ensino, discutiu um pouco sobre como que as atividades vão se dar, o cronograma, eu apresentei os textos que nós vamos ler, certo? Nesses textos, né, nesses livros, no plano de ensino está marcado quais trechos que vocês precisam ler. Vocês também vão ter que dominar algumas ferramentas, e aí isso a gente vai gradativamente aprendendo, acompanhar as aulas online, seja síncrona ou assíncrona, e ler os materiais. E aí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Ninguém está satisfeito com o ensino remoto, isso é muito evidente, né? Nós estamos bastante frustrados por não podermos fazer aquilo que nós fazemos de melhor, que é nos reunirmos e discutirmos os temas, as aulas, o processo de formação presencialmente. Isso significa que a gente vai fazer de qualquer forma, já que somos obrigados a seguir? Não. A gente vai se esforçar para tentar fazer da melhor forma possível. E é isso que eu tento fazer, desde que o processo do ensino remoto começou. Esse é o terceiro ciclo que eu vou começar, sendo que nos 2 ciclos anteriores eu sempre dei mais de uma disciplina. Eu também oriento o TCC, à distância, a pesquisa científica, entre outras coisas, a iniciação científica, entre outras coisas. E é muito cansativo, mas isso não significa que a gente vai fazer de qualquer forma. Eu decidi, semestre passado, a ser mais exigente. No início eu tentava flexibilizar o processo de avaliação porque eu entendia que estava todo mundo se adaptando. Mas eu percebi que isso estava sendo muito ruim. Que às vezes o aluno acreditava que podia fingir que viu o vídeo, que podia fingir que fez a atividade. Por exemplo, uma coisa que vocês vão perceber nos vídeos que eu faço, é que uma atividade proposta é a elaboração de questões sobre o texto, então o vídeo. Então você tem o vídeo e você tem o texto. Se espera que você leia o vídeo, leia o texto, mas se você não lê o texto, pelo menos assista o vídeo.
Então você assiste o vídeo e você tem ali que elaborar duas questões, porque essas duas questões elas são tanto a atividade que conta a presença de vocês, como um elemento para a gente começar o debate na sala de aula. E aí alguns alunos, nas questões que elaboravam, evidentemente demonstravam que não tinham assistido o vídeo nem lido o texto, né? Mas contavam presença, porque fizeram atividade. E aí quando eu digo isso, é num sentido muito tranquilo, assim, de dizer que, olha, alguém que viu o vídeo não faz uma questão como essa, né? Então, assim, por que eu estou colocando isso? Por que eu estou falando isso para vocês? Eu gostaria muito de que o trabalho ele fosse feito de maneira tranquila, e aí por isso que a gente tem semanas de encontro ao vivo sim e outras não, e aí nas semanas que não vocês podem assistir os vídeos no horário que vocês quiserem. Mas a atividade final eu gostaria que vocês desde o início já começassem a elaborar, que é esse artigo. Porque eu tive uma experiência muito boa na disciplina de políticas públicas, né? Houveram artigos muito bons, que inclusive podiam ser apresentados em eventos ou submetidos para a revista, caso fossem ampliados, e nós tínhamos também trabalhos que podiam ser aprimorados, porque precisavam de mais tempo, mas que eram bons. Mas houveram também trabalhos que demonstravam um não interesse do discente, e aí nesse caso não tinham como avaliar. Mas na maior parte das vezes, mesmo com todas as dificuldades, os alunos conseguiram. E conseguiram não porque dominavam as técnicas ou as ferramentas, ou porque... Não, eles conseguiram porque eles tentaram. Eles foram lá, olha professor, eu não sei, eu tenho dificuldade, beleza, não tem problema, a gente vai sentar e a gente vai tentar resolver essas dificuldades. Não conseguiu? Não tem problema, a gente tem tempo. Eu quero que vocês entendam isso, que essa atividade, com esse template, né, esse retorno que eu dou para vocês, também pedindo para vocês definirem já o tema, para que vocês cheguem ao final da disciplina e consigam se ver nesse produto final. Que não é uma prova, por exemplo, que normalmente seria caso fosse presencial, mas que é importante que a gente tenha, até para demonstrar que a gente fez esse percurso e conseguiu entender alguma coisa, tá bom? Dito isso, além então da ferramenta de avaliação e dos vídeos e do ensino remoto e tudo isso, enfim, eu quero desejar a vocês o melhor possível nesse período, que vocês possam atravessar esse momento de forma segura e bem, tá? Que consigam ter nesse espaço, ou nessa disciplina, aliás, um espaço de debate, de compartilhamento. Eu pareço ser uma pessoa muito brava, mas eu não sou bravo, eu só gosto de levar a sério o meu trabalho e gosto realmente de ver que ele gera algo em vocês. E aí, enfim, é nesse sentido que eu coloco esse pedido de compromisso, para que a gente possa, mesmo contrariados, mesmo cansados com o ensino remoto, chegar a um bom termo, certo? E quem fez a disciplina de segmentos sociais já, ou abandonou, né, ou quem fez a disciplina de tópicos especiais em políticas públicas sabe o quanto é possível fazer alguma coisa, mesmo que nessas condições. Então tá, eu acho que é isso, gente. Atravessamos todos os tópicos, agora eu vou editar o vídeo, vou disponibilizar para vocês e podemos considerar essa como nossa primeira aula dada. E qual que vai ser então a primeira atividade? A primeira atividade de vocês vai ser o seguinte, vocês vão assistir esse vídeo no YouTube e vocês vão ter que fazer uma apresentação. E nessa apresentação vocês vão colocar o nome de vocês, colocar a fase ou semestre em que vocês estão ou que vocês acreditam que estão e ao final vocês vão colocar o tema que interessa a vocês dentro dessa proposta da disciplina. Porque isso vai assinalar, a partir do nosso primeiro encontro síncrono, qual que provavelmente vai ser o tema do seu artigo. E aí eu já em seguida publico uma tabela. Uma tabela não, um quadro com o nome dos alunos e os temas que interessam a eles. Vocês querem ver um truque? Ele odeia a caneta. Ele fica louco, de raiva. Ah, meu Deus do céu! Godzilla. Tá, chega. E aí a gente vai publicar esse quadro com o nome e
o tema de... Oh, meu Deus, a Luísa Mel vai me processar. Tá bom? Então façam isso como atividade para contabilizar a primeira presença. Nome, semestre em que vocês acreditam que estão e o tema que interessa a vocês, para que eu já possa fazer um quadro e a gente começar a trocar umas ideias, beleza? É isso, pessoal. Obrigado pela companhia e a gente se vê em breve. Um abraço e até. Deixa eu desligar aqui, contornando o gato.